Então essa parte, irmãos, da comunhão de marido e mulher, ela não pode ser defraudada. Muitas mulheres dão desculpa porque estão com dor de cabeça, estão menstruadas, tem sempre alguma desculpa, e você vê isso aí, e as pessoas hoje utilizam isso até como piada. Como piada do relacionamento entre o casal. Só que isso gera um problema espiritual muito grande, porque o que Deus uniu, a Bíblia fala o seguinte: o que Deus uniu, não separe o homem. Pai, Senhor Fernandão, um grande abraço para você, meu irmão. Nós estamos com muita saudade sua, viu? O dia que você vier aqui em BH, faz uma visita pra gente, viu, meu querido? Então essa parte do relacionamento entre o casal, ela é muito perigosa, porque Satanás, por causa que o homem e a mulher, eles defraudam um ao outro nessa parte que tange ao sexo, ao relacionamento entre marido e mulher. Quando o marido deixa a mulher, o uso da mulher, quando a mulher deixa o uso do marido, né? Seja lá por que causa, por dor de cabeça, por menstruação, por filhos, por preocupação com o trabalho, que não está bem, né? E o homem também preocupado com as coisas. Só que com o tempo, se isso for prolongado, Satanás entra no meio do casal e ele coloca as bandejas dele. Ele apresenta coisas para você que são bonitas, são belas, né? Que aparentemente as pessoas vão se deleitar naquilo, mas aquilo ali é caminho de morte. Então, que essa separação, Paulo está dizendo aqui, talvez, de comum acordo, e por algum tempo. Olha só, eu tenho que concordar com a minha esposa que hoje nós não vamos ter relacionamento. Hoje, ou essa semana, nós não vamos nos relacionar, ou esse mês. Não interessa o período de tempo, mas tem que haver uma concordância entre o casal. Então, essa semana nós não vamos ter um relacionamento físico, sexual. Por quê? Porque nós vamos o quê? Nos dedicar, nos consagrar à oração. Como nós fomos hoje ao monte, fomos buscar a Deus um direcionamento para nossas vidas, né? Fomos nos preparar para o serviço da casa do Senhor, que nós estamos abrindo, com a bênção do nosso ministério, né? Igreja Evangélica Missão A Voz da Libertação, nosso pastor presidente, pastor Hélio David. Então, tudo é com direcionamento, tudo é com ordem, com decência. E Paulo, ele diz aqui, por algum tempo. Por que por algum tempo? Por que nós não podemos prolongar isso? Porque eu tenho necessidades e eu tenho limite. Minha mulher tem necessidades e tem limite. Tudo tem limite na vida. Mas por algum tempo para quê? A fim de que vos dediqueis à oração e de novo vos ajunteis, para que não vos tente Satanás por causa da vossa incontinência. Então eu não quero que o inimigo se intrometa no meio do meu casamento e apresente para mim uma outra mulher que entre aspas me entende, compreende, né? Ou um homem, Satanás apresenta um homem para ela que é mais carinhoso, né? É mais atencioso. Por quê? Porque
ela tem carências e eu tenho carências. Nós podemos suprir as nossas carências. Só que há problemas diários, há problemas seculares, há problemas espirituais que interferem nas nossas vidas sentimentais também. E isso também, a nossa vida sentimental, muitas vezes interfere na nossa vida secular. Atrapalha no serviço, porque você vai aborrecido para o serviço. Muitas pessoas não sabem dividir, levam os problemas de casa para o trabalho e trazem o problema do trabalho para casa. Porque aquilo ali já está gerando, já está virando uma bola de neve. E Paulo ele vem com essa orientação de Deus para acabar com essa ação do inimigo. Mas digo isso por concessão, não como mandamento. Então Paulo, com consentimento de Deus, tá? Não é ordem, não é mandamento de Deus, mas é um toque, é um feeling, é o pulo do gato, irmãos, verdadeiramente falando, humanamente falando. É o pulo do gato espiritual para que o inimigo não se intrometa no meio do seu casamento. Para quem não venha com bandeja, não venha com apresentar coisas para tirar o foco do casal. Contudo, versículo 7, desejo que todos os homens sejam como eu, porém cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. O que Paulo estava querendo dizer? O que eu falei ainda há pouco. Paulo era solteiro. Então ele tinha 100% do tempo dele para Deus. 100%. Por isso que ele gostaria que todos fossem como nós, como ele. Porque eu tenho que dividir o meu tempo com a minha família, com as minhas filhas, né? Com meu filho, com a minha esposa. Eu preciso de um tempo para mim. E eu preciso de um tempo com o meu Deus. Então, olha só. Eu tenho que dividir o tempo. E Paulo dedicava o tempo dele todo para o Senhor Jesus, ao serviço do Senhor. Digo aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se permanecerem assim, como também eu. Todavia, se não têm continência, casem-se, porque melhor é casar do que abrasar-se. Ora, se você não tem continência, se você não tem firmeza, se não tem domínio próprio, exatamente, mas se você não tem domínio próprio, se você não aguenta, como eu não aguento, né? Então, case-se, porque é melhor casar do que se abrasar. O que é abrasamento? Abrasamento é você que fica uma hora com um, uma hora com o outro, né? Ou você fica até com uma mesma pessoa, mas nunca tem compromisso, nunca se casa. Você mora com aquela pessoa há trocentos anos, mas você não tem uma aliança. Não estou falando dessa aliança física, não. Isso aqui é invenção do homem, tá? Isso aqui é invenção do homem. Eu estou falando de uma aliança, porque a Bíblia fala que a promessa é maior do que a aliança. O que é a promessa? Foi a promessa que me casou. Eu prometo te ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Entendeu? E que ela morra primeiro. É lógico que é brincadeira, né? Tem um outro pastor aí muito conhecido que fala isso. Mas é lógico, não, Deus tem misericórdia. Então o que acontece? Você prometeu, não foi para o pastor, você não prometeu para o padre, entendeu? Você
prometeu para sua esposa diante de Deus. Diante de Deus. E a promessa ela é maior. Foi isso que uniu, que ligou. Agora serão dois numa só carne, né? É um só. Uma só carne. Então, tudo que eu sinto, ela sente. Tudo que ela sente, eu sinto. Por quê? Porque Paulo também fala sobre isso a respeito da igreja. Porque nós somos um. Nós somos o corpo de Cristo. Sede de um mesmo pensamento. Sede de um mesmo sentimento. Né? Nós temos que ter a mesma visão, um foco. Porque pecado é exatamente isso. Pecado é errar o alvo. É perder o foco, é perder a direção. Quem é empresário me entende. O empresário ele tem uma meta bem distinta. Ele tem metas, né? Ele tem um foco. Por mais que você tenha amigos trabalhando com você, nós não trabalhamos com sentimentos. Nós trabalhamos com metas, com objetivos bem definidos. Então, a palavra de Deus é da mesma maneira. Nós não mexemos com sentimentos. Eu não estou aqui para fazer você chorar ou rir. Eu estou aqui para anunciar a verdade. E na maioria das vezes a verdade dói. Porque, conforme eu já disse, ela vem de encontro com as nossas problemáticas da vida. Ela vem nos chacoalhar, ela vem nos despertar para um direcionamento real e vivo. O propósito do o plano de Deus perfeito. Por quê? Porque nenhum dos seus planos, está escrito, podem ser impedidos, frustrados. Aquilo que Deus projetou para a sua vida vai se concretizar. A sua empresa vai prosperar. O seu casamento vai frutificar. Entendeu? Tem bênçãos e mais bênçãos. Mas o que? Nós temos que ter uma estrutura bem definida, um treinamento, né? Pessoas bem preparadas, é igual o combate. O guerreiro combatente, ele vai treinando. Nós vivemos em tempos de paz, mas a Bíblia fala não há paz. Não há paz. Então, nós estamos em meio às guerras, né? Tem um amigo meu, ele costuma falar, são muitas guerras, né? Então o que acontece aqui? Aos casados, porém, dou mandamento, não eu, senão o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Mandamento de Deus. Agora Paulo está falando mandamento. A palavra anterior era só um toque, era um consentimento, era uma permissão para falar sobre esse assunto. Entendeu? Dessa parte sexual. Para o casal não ter intromissão do inimigo. Agora é mandamento. Deus está mandando que a mulher não deixe o marido. Olha só. Mães, se ela se separar, fique sem casar ou reconcilie-se com seu marido. Porque pode acontecer. Porque todo casal briga. Não tem um casal que não brigue. Todo casal briga. Nessa briga, o que é melhor fazer naquele momento? Um sair de perto do outro para não piorar a situação. Porque está escrito: irai-vos, mas não pequeis.
não se põe o sol sobre a vossa ira. Então eu não posso guardar essa raiva, essa coisa ruim no meu coração e manter ela até o dia seguinte. Por quê? Porque essa raiva só vai aumentar, vai virar ódio, né? Ira, o ódio, entendeu? Aí isso aí vai começar a materializar a enfermidade, vai me dar gastrite, né? Vai me dar o quê? Uma úlcera gástrica, né? Se eu falar 3 vezes isso, eu vou ser batizado. Entendeu? Vai dar uma úlcera gástrica. Agora foi. E depois pode gerar um câncer. Ele morreu de quê? De câncer. Não, ele não morreu de câncer, ele morreu de raiva. Entendeu? De desgosto. Por quê? Porque ele ficou remoendo aquilo. Ele guardou e ficou remoendo aquela situação. E tem gente que mexe com o psique, com o psicológico da pessoa. A pessoa chega a ficar pirada, nécia, né? E que o marido não deixe a sua mulher. Isso é mandamento de Deus. O marido, ele não pode deixar a mulher. A mulher pode até se apartar do marido. Eu vou para casa da minha mãe. Vou para casa da minha mãe. Pega as crianças e vai para casa da mãe. Vai. Fica lá uns dias, esfria a cabeça, eu esfrio a cabeça e depois, né? Volta. Pronto. Se reconcilia, coloca aquela música, né? Dos anos 80, entendeu? E ora a Deus e fogo desce do céu. Aleluia. E não separou. Porque não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. Quem separa é quem? O homem. Deus não separa ninguém, não. O que Deus une, Deus não separa. Deus não separa. Isso aí, Deus permitiu carta de divórcio, ordenou a Moisés, permitiu carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. É o homem que é cabeça dura, tem um coração duro, coração de pedra, né? Porém, aos outros, digo eu, não, Senhor, se um irmão tiver mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a deixe. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em morar com ela, não deixe o marido, pois o marido incrédulo é santificado na mulher, e a mulher incrédula é santificada no irmão. De outra maneira, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se separa, que se separe. Em tais casos, não está escravizado o irmão ou a irmã, mas Deus vos tem chamado em paz. Pois como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás a tua mulher? Somente assim ande cada um conforme o Senhor lhe tenha repartido, cada um conforme Deus o tenha chamado. É isso o que ordena em todas as igrejas. Como você foi chamado? Você estava solteiro, Jesus te chamou. Aleluia, glória a Deus. Ele te chamou, porque está escrito: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, a fim de que o vosso fruto permaneça. Então Deus
Ele te chamou e te deu, e te nomeou, e te deu um nome. Você foi nomeado. Nomeado para quê? Para esse cargo. Agora você é um servo de Deus. Você foi chamado solteiro. Glória a Deus. Entendeu? Mas aí, ao invés de você orar, né, para que não tivesse julgo desigual, esperar uma mulher de Deus também. Aí você não se aguentou, e no caso da mulher, um homem, né? Tô falando para ambos. Você não esperou. Por quê? Porque você não aguenta. Carne grita. Carne gritou. A carne gritou, mas você quer andar de acordo com a vontade de Deus. Então o que você faz? Você vai lá e casa. Mas você casou com uma pessoa que não tem temor, que não tem compromisso, que não é crente. O que vai acontecer? Arrumou para sua cabeça. Vai sofrer. Mas o que a Bíblia manda? Não a deixe. Não o deixe. Foi o que aconteceu comigo. Eu aguentei esperar? Não aguentei. Não aguentei. Aí eu casei com essa bênção. Entendeu? E eu tive longos anos de tribulação. Entendeu? Longos anos de ciúmes e brigas. Se eu olhasse para o lado, né? Se eu lesse a Bíblia e falar, ó, a Débora, a Débora, a mulher de Deus. Quem é essa Débora? Quem é essa Débora? Entendeu? Então, era um problema atrás do outro, muitas brigas. Eu não quis. Muitas vezes, né, dá vontade de sumir. É lógico que também ela, porque eu sou o rei dos chatos. Então, quantas vezes? Só que o que? Não foi isso que eu quis para minha vida? Então agora segura, porque a bênção é tua, né? Então vamos vencer a batalha. E nós vencemos. Nós vencemos. Estamos vencendo, né? E dia a dia, porque a Bíblia fala, cada dia basta o seu mal. O que nós queremos, irmãos? Nós queremos, biblicamente falando, mostrar para os irmãos, nós estamos aqui casados, né? Segundo a lei de Deus, há 18 anos. E segundo a lei dos homens, né? São 11? São 11 anos. Por quê? Porque naquela época eu não tinha condições financeiras para estar bancando um casamento civil, uma festa, aquela coisa toda para ela. Então nós primeiro casamos na igreja, cumprimos a lei de Deus. Pastor Hélio fez o nosso casamento, nosso pastor. De Rondonópolis. E depois nós viemos casar, né, no civil. Regularizar nossa situação diante dos homens, né? Então é necessário, conforme as Escrituras, cumprir a lei de Deus e a lei dos homens. Mas lembrando, para você que é crente, quando as leis de Deus se colidirem com as leis dos homens, qual que é mais importante? Aí Paulo responde, mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. Então muitas leis estão sendo criadas hoje. Vai que uma dessas leis passa e o pastor tem que fazer casamento homoafetivo. Eu não vou fazer. E eu estarei o quê? Infringindo a lei. A lei de quem? Dos homens. O que vai acontecer comigo? Posso ser preso. E fatalmente serei preso. Pode me levar. Mas eu não vou desobedecer a lei de Deus. E é nessa hora que eu quero ver quem é que serve e quem não serve a Deus.
Muitas coisas estão ainda para acontecer, irmãos. A perseguição da igreja não vai ser brincadeira. Hoje, ser crente é status. É moda. Entendeu? O modismo está dentro da igreja. Você vê aí artistas famosos, pessoas andando do jeito que elas querem. É crente. Por isso que a palavra de Deus ela está sendo o quê? Escarnecida, escandalizada. Porque as pessoas não têm compromisso com as leis de Deus. Quando eu falo com as leis de Deus, se for falar de leis, eu sempre repito, são 613 itens da lei. Vocês não lembram nem os 10 mandamentos direito, de cor? Entendeu? Só decorou os 2, né? Que Jesus Cristo deixou, que é para não... Que toda a lei se baseia nisso. Base é uma coisa, edifício é outra. Entendeu? Ele quer que você cresça, edifício, bem edificado, bem firme. Ó, vamos subir, vamos crescer essa obra aí, né? Sai do primeiro andar. Tem gente com ministério aí, ó, com anos de ministério e só tem uma igreja. Não tem uma congregação, né? Vamos trabalhar. Mas se o incrédulo se separa, que se separe. Em tais casos você não está escravizado. Em tais casos não está escravizado o irmão ou a irmã, mas Deus vos tem chamado em paz. Ora, se o incrédulo quiser ir embora, quem tem compromisso é você com a palavra de Deus. A palavra de Deus mandou você não deixar. Eu escolhi ela, não foi eu que escolhi ela? Foi. Deus me deu. Então eu não posso largar ela. E se ela não mudasse, eu ia ter que ficar com ela até a morte. Entendeu? Mas o que? Se você ficar firme pelo seu proceder, né? Aqui, ó. Pois o marido incrédulo é santificado na mulher, e a mulher incrédula é santificada no irmão. De outra maneira, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Ora, ela foi santificada em mim. Por quê? Porque ela viu o meu modo de viver, né? Ela viu o meu modo que eu trato ela todos os dias, como eu trabalho. Ela acompanha o meu dia a dia. Ou você acha que ela gostava de igreja? Essa aqui era uma católica roxa, terrorista. Ela contra a igreja católica. Não contra a igreja católica, mas contra a igreja evangélica. Ela falou que eu queria jogar uma bomba lá dentro daquela igreja. Entendeu? Era o Bin Laden dos crentes. É. Ela queria bombardear as igrejas evangélicas. Entendeu? Porque eu odiava crente. E eu falava, Senhor, como é que eu falo para ela que eu sou um dos tais, eu sou um dos teus? Né? Como é que eu falo para ela que eu sou crente? Como é que eu vou chamar ela para a igreja? E Deus começou a me dar estratégia. Entendeu? Na cidade que eu conheci ela, tinha uma igreja católica, a matriz, e tinha outra igreja bem na frente, que era presbiteriana. E o povo da cidade se reunia ali naquela rua, que era bem larga. E na hora que batia o sino, os católicos iam para a igreja e os evangélicos entravam na igreja. Aí a rua ficava deserta. Entendeu? Só que como ela era nova na cidade, ela não sabia onde é que ela era a igreja. Então ela viu o povo entrando e eu entrando também. E na igreja presbiteriana eles dão a ordem do culto, né? E lá na igreja católica também tem a mesma coisa. Tem aquele panfleto da ordem da missa. Só que ela achou estranho que quando ela entrou na igreja não tinha imagem nenhuma. Levou a Bíblia Ave Maria dela, o terço dela, bolinha, bolinha, bolão, entendeu? E foi.
E graças a Deus, ali naquele lugar, não tinha gritaria, igual muitas pessoas não gostam, né? Então, a palavra, o pastor pregou bem claramente, os louvores foram bem suaves, né? Bem harmônicos, suaves. E ela foi acompanhando na Bíblia dela, Ave Maria, toda a mensagem. E ela falou, mas ela ficava me cutucando, mas é o que esse padre, ela falava assim, mas o que esse padre está falando aí? Meu padre nunca ensinou pra gente lá. Tá aqui na Bíblia, tá aqui, ó. Por que o meu padre nunca falou isso aqui pra mim? Ficava com as dúvidas. Aí o Espírito Santo de Deus mandou eu levar ela cinco dias lá naquela igreja. Aí depois ele foi me orientando, foi me levando para apresentar ela a outras igrejas, para ela ir conhecendo. Aí, filho, já estava na mão de Deus. O Espírito Santo de Deus já estava agindo, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ei, você, para de tentar mudar o seu esposo. Para de tentar mudar a sua esposa. Você não vai conseguir. Romanos 12, versículo 2 fala, não vos conformeis com este mundo. Eu não aceito essa situação, você não vai mudar ela. Pode parar. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem tem que mudar sou eu. Eu que tenho que mudar através da minha maneira de pensar. Minha maneira de pensar está errada. Por isso que está dando tudo errado. Então, quando eu passei a me transformar, até no meu trabalho agora, recentemente, eu entrei com tanto gás, com tanta energia para trabalhar num sistema. Quase dançou. Entendeu? Porque eu pensei que era daquela maneira. Porque as coisas do sistema prisional do Mato Grosso que eu vi eram muito corruptas. Graças a Deus eu recebi uma boa recomendação do Dr. Vladimir Perry. Mando uma saudação para ele, né? Se algum dia ele assistir esse vídeo, eu agradeço muito, muito a ele. E ele me mandou uma bela carta de apresentação aqui para Minas Gerais, né? Era o juiz, na minha época era o juiz corregedor da vara de execuções penais, né? Da cidade de Rondonópolis. Então, se eu não tivesse, né, tido a orientação correta, entendeu? E visto os homens corretos, igual o Coronel Taborelli, né, lá de Rondonópolis também, um homem rígido, firme, um policial militar, né, de primeira linha. Agora já deve estar aposentado. Tomara que ele tenha se envolvido com política, porque ele era extraordinário, né? Eu estou falando era porque eu não sei se está vivo também, mas se estiver vivo ele é extraordinário e deve estar muito melhor com os anos. Então eu vim com todo esse pico, com todo esse gás, porque eu via na internet os vídeos, como era o sistema mineiro aqui, e eu falava, nossa, eu quero ser desse grupamento de intervenção rápida. Eu fiz esse curso, né? E eu achava aquilo ali, falava, nossa, precisava disso, era aqui no Mato Grosso, que não tinha. Hoje tem o GOI lá, mas antigamente não tinha. Quem fazia guarda de muralha era a polícia militar, entendeu? Os agentes entravam no meio dos presos. E aqui não, aqui tinha um grupamento especial, né? Aqui tem uns procedimentos, tinha o POP, procedimento operacional padrão, e eu entrei vibrando. Eu falei, nossa, eu orei a Deus e falei, era o meu sonho voltar a usar a farda, porque eu era militar de carreira da aeronáutica também. Então, o que acontece? Vibrei demais, e eu vi que na verdade não funcionava nada desse jeito. Eu me decepcionei, eu tomei um banho de água fria. E exatamente por você trabalhar direito e cobrar o que a lei manda, aquelas pessoas que estão acomodadas, né, e que estão nas ditas jegas, entendeu? São os famosos morcegos, homens morcegos, entendeu? Só vive a
custas do trabalho dos outros, encostados, verdadeiros encostados, preguiçosos, entendeu? Corruptos. Aí quando você vai lá e quebra a comodidade dessas pessoas, essas pessoas, né, se manifestam. É igual o demônio na igreja. O demônio está lá na pessoa lá quietinha, a pessoa está lá quietinha na igreja. Fala até em línguas. Fala até em línguas. Fala, nossa, está sendo usada por Deus, não tem nada de Deus ali. É demônio ali dentro. Entendeu? Aí quando você começa a orar, quando você começa a consagrar, a jejuar, a buscar Deus, né? A orar, Deus se faz presente, manifesta o poder, fogo cai do céu, aí o demônio se manifesta. Ah, você não. Legiões. Né? Por quê? Porque você mexeu com ele, você incomodou ele. Pra quê? Porque ele vai ter que ser expulso, ele vai ter que sair dali. O lugar dele não é ali. O lugar dessas pessoas corruptas não são ali. O lugar dessas pessoas preguiçosas, encostadas, né? Eles são ali funcionários públicos. Entendeu? Eu sou um servidor. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Então eu já tenho isso no sangue. Então eu sou proativo. E isso incomoda. Por quê? Porque as pessoas são verdadeiras pessoas encostadas. Entendeu? E isso incomoda. E essas pessoas se manifestam. Se manifestam o quê? Se reúnem e armam laço. Entendeu? E como a gente ainda não... Como eu no começo não estava muito dentro, entendendo como é que funcionava as leis, como é que funcionava, né, o sistema em si, alguns laços me foram armados que quase me destruíram. Mas o Senhor é justo juiz, entendeu? E vai pagar. Vai pagar. Essas pessoas vão pagar. Deus vai confundir elas, que elas vão cair nas suas próprias armadilhas que armaram para mim. Entendeu? E é isso que acontece espiritualmente com você também. Você entrou empolgado na igreja. Você foi chamado, você sentiu, porque o Espírito Santo de Deus que te convenceu. Ele que pegou o seu fardo, porque você lançou o fardo sobre ele, ele pegou o seu fardo e deu dele para você, que é suave e leve. Ele que agora guia os seus passos. Então você sente uma diferença, você sente uma alegria, uma paz em meio às guerras, uma coisa que você não sabe explicar o que é, mas é uma experiência pessoal sua. Aí você olha para as pessoas que se dizem servir a Deus, mas a Bíblia fala lá em Apocalipse que são sinagogas de Satanás, são verdadeiras casas de demônio. Não tem nada de Deus ali. Por quê? Porque as obras, elas testificam o contrário. Porque eles falam uma coisa e fazem outra. A Bíblia fala, pelos frutos os conhecereis. Então você conhece essas pessoas pelos frutos, por aquilo que elas fazem. Pode até não fazer uma hora ou outra, mas vai acabar caindo. Por quê? Porque elas não têm constância, elas não têm firmeza, elas enganam, são capas, são capas. Mas em todas essas coisas, né, Deus nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, como sabes, tu, ó marido, se salvarás tua mulher? Somente assim, ante cada um conforme o Senhor lhe tenha repartido, cada um conforme Deus o tenha chamado. É isso que ordena em todas as igrejas. Foi chamado alguém sendo circuncidado? Não se torne incircunciso. Foi chamado alguém em incircuncisão? Não seja circuncidado. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, senão a guarda dos mandamentos de Deus.
cada um na vocação em que foi chamado, nela permaneça. Olha só, tem muita gente aí, muitas igrejas, muitas pessoas que por crerem em Jesus, né, e Yeshua, eles, lógico, foram enxertados na videira verdadeira, que é Israel. É lógico que tem que participar da seiva dessa árvore, entendeu? É lógico que está ligado à raiz. Então vai sugar a seiva para dar os frutos. Mas o que acontece? Eu não sou judeu. Então, não adianta eu querer me circuncidar. Porque se eu me circuncidar, eu vou ser obrigado a guardar os 613 itens da lei de Deus. Não vai dar, porque nem eles que são nascidos debaixo da lei conseguem guardar. Quanto mais eu que sou vendido debaixo do pecado. Eu fui resgatado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Favor de Deus, dom, né? Imerecido. Então Jesus, Ele te chamou. De que jeito Ele te chamou? A quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você vem a ter entendimento, conhecimento, porque Paulo bem fala, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, crescei. Então, crescimento, ó, é como uma alva que vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Então, o dia não amanhece e o sol está a pino, não. O dia vai clareando. Para quê? Para que a gente acostume a entrar nessa luz. Tem coisas que, se eu falar aqui, coisas, mistérios de Deus, palavra de Deus com mais substância, se eu pronunciar aqui, vocês vão dizer que eu sou louco. Ó, mais um doido aí na internet. E não é. É porque a pessoa não tem estrutura para ouvir tais revelações. Porque a Bíblia fala que aquilo que é revelado é para nós e para nossos filhos eternamente. As coisas ocultas são para Deus. Quem é que Deus faz saber o seu segredo? A Bíblia fala, o segredo do Senhor são para os que o temem. Ele lhe fará saber os seus segredos e os seus testemunhos. Olha só, é para quem teme, para quem tem intimidade com Deus. Então, para quem está mais perto, para quem se achegou mais, para quem anda com mais continuidade com Deus, Deus vai revelando. Vocês estão me entendendo? Deus a cada dia vai nos capacitando mais e mais. A palavra de Deus diz que Ele aperfeiçoou o poder dele, porque a palavra de Deus é poder para quem crê. Eu sei que você crê. Então, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você vai ouvindo a palavra de Deus, ou seja, você está aprendendo, porque você está ouvindo. Porque você só vai poder falar depois que você ouvir, depois que você aprender. Então aí, o que você aprendeu, aquilo que eu recebi do Senhor, também eu vos ensinei, também eu vos entreguei. Paulo fala isso também, lá em 1 Coríntios 11, aonde é descrito a Santa Ceia do Senhor. Então, o que eu recebi? Então, da maneira que eu recebi, né? Então, não é do meu jeito, entendeu? É do jeito de Deus e no tempo de Deus. E Ele também, para confundir os homens, Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Ele levanta o pobre necessitado do monturo, diz as Escrituras, e faz ele assentar com os príncipes do seu povo. E quem somos nós para dizer que aquela pessoa humilde não merece estar lá? Eu vejo aí na televisão o prefeito de Colatina
Aquele cara, o que ele tem de humilde, a Bíblia fala que a humildade precede a honra, a humildade vai na frente da honra. Aquele cara, ele disparou a cavalo de humildade na frente. Entendeu? É um cara fantástico. Humilde, trabalhador, conseguindo que gerir e prosperar uma cidade com o trabalho das suas mãos. Ele arregaçou as mangas e falou: vou trabalhar. Honesto. E honesto, principalmente. Ora, se não tiver honestidade, não tem nada, nem começa. Entendeu? Então, Deus, ele faz essas coisas. E aquelas pessoas cultas, preparadas, porque eu vejo ele, quando ele conversa, quando ele fala, ele tropeça nas letras, né? E você vê que o cara não tem uma estrutura, mas ele tem tudo o que ele precisa ter, porque o conhecimento, a Bíblia fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entendeu? É igual Josué. Deus falou para Josué: vai nessa tua força, Josué, que eu sou contigo. Entendeu? Olha, não pasmes, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Entendeu? Olha só. Então, é Deus que te capacita, é Deus que te fortalece, é Deus que adestra as nossas mãos para a peleja. Entendeu? E quando a gente não consegue fazer nada, ele toma a frente. Foste chamado sendo escravo? Não te dê cuidado, mas se podes ainda tornar-te livre, antes aproveita-te. Pois o que foi chamado no Senhor, sendo escravo e liberto do Senhor, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Cada um, irmão, permaneça diante de Deus naquele estado em que foi chamado. Ora, se você foi chamado sendo escravo e tem a oportunidade de ser livre, não perca a oportunidade. O que é ser livre? E o que é ser escravo? Porque se você foi chamado sendo livre, você é escravo de Cristo. Então, olha como é que inverte a posição. Aquele que tinha liberdade veio a ser escravo. Mas é melhor eu ser escravo de Cristo do que ser uma pessoa liberta, ou seja, que não é liberta, é libertina, à vontade aí no mundo, largado. Na verdade não é livre, é largado no mundo. Faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e não dá nada. Mas eu prefiro ser escravo de Cristo. E aquele que foi chamado escravo, ele é escravo, estava sendo escravo no mundo, Deus libertou ele. Ele é liberto de Cristo. E em Cristo ele encontra liberdade que ele não encontrou no mundo. A liberdade que o mundo não ofereceu para ele, ele encontra nos braços do Senhor. No tocante às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer, como quem do Senhor tem achado misericórdia, para ser fidedigno, pois julgo que isso é bom em razão da instante necessidade. A saber, é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não procures desligar-te. Estás desligado de mulher? Não procures mulher. Entretanto, se casares, não pecas. E se a virgem se casar, não pecou. Para esses tais, porém, haverá tribulação na carne,
e eu quisera poupar-vos. Que tribulações são essas? São as doenças, né? Advindas do quê? Desse relacionamento carnal. Entendeu? Mas isto digo, irmãos, o tempo é abreviado, a fim de que para o futuro os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se deles não usassem em absoluto. Porque a figura deste mundo passa. Quero, porém, que estejais livres de cuidado. O que é solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas aquele que está casado cuida das coisas do mundo, de como agrade a sua mulher, e anda dividido. Também a mulher que não está casada e a virgem cuida das coisas do Senhor, para ser santa tanto no corpo quanto no espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo, de como agrade o seu marido. Digo isso para o vosso proveito, não para vos enredar, mas para o que é honesto e para que possais, sem distração, dedicar-vos ao Senhor. Então, o que acontece? Quem é casado está dividido. Por quê? Porque tem que cuidar da mulher, e a mulher tem que cuidar das coisas do marido. Então, está dividido no cuidado, no tempo. Então não tem tempo para se dedicar absolutamente para fazer uma coisa só. E muitas vezes, por causa disso, não completa às vezes nem uma coisa nem outra. Aí fica aquele sentimento de frustração. Mas é pecado isso? Não. Só que a pessoa tem que ter foco, tem que se concentrar. Momento de cuidar da minha família, momento da família. Momento do Senhor, momento do Senhor. Entendeu o que é consagração? Então por isso tem que ter comum acordo. Essa semana de consagração, não vamos nos tocar, sexualmente falando. Então não vamos nos tocar, porque nós temos objetivos em comum para buscar a Deus em oração. Precisamos nos santificar, nos separar para buscar o Senhor. E quando acabar, vamos nos unir rapidamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência, né? Não demora para se unir a sua esposa. E mulher, não demore para se unir ao seu marido. Deus, né, abençoou essa união, tá? Vocês estão abençoados. Pode beijar o seu esposo, viu? Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro sua filha, donzela, se ela tiver passado a flor da idade e a necessidade assim o exige, faça o que quiser. Não peca. Casem-se. Todavia, aquele que está firme no seu coração e não tem necessidade, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e tem determinado em seu coração guardar donzela sua filha, bem fará, de modo que aquele que dá em casamento sua filha virgem faz bem, e o que não a dá faz melhor. A mulher está ligada enquanto viver seu marido, mas se o marido morrer, está livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, é mais feliz, segundo o meu juízo, se permanecer como está. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém. Foi demorado, foi longo, mas é desse jeito. As coisas de Deus, elas ou são completas ou não são.
Então, toda a palavra a respeito do casamento, ela foi ministrada. Então, aquele que quer guardar a sua virgem, né, faz melhor. E aquele que a dá em casamento, faz bem, né? Quer dar a sua virgem em casamento, você faz bem. Mas quer guardar ela, você faz melhor. Vocês entenderam? Porque guardando a virgem, vocês se dedicam 100% para Deus. E se vocês derem a virgem em casamento, vocês fazem bem. Por quê? Porque dão sequência à vida, né? Mas o seu tempo para Deus fica dividido, né? Entenderam? Que o casamento de vocês seja abençoado, que vocês sejam felizes, se amem, se respeitem, entendeu? Orem juntos, brinquem, se divirtam, entendeu? A Bíblia fala, goza a vida com a mulher que ama, né? A mulher da sua mocidade, entendeu? E Salomão fala que seus peitos sempre vos saciem, entendeu? Porque a beleza também está escrito, é vã e passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, que a sua mulher seja frutífera, né? Ao redor da sua mesa, uma árvore frutífera, entendeu? Que você possa ver os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Agora, a minha esposa, a missionária Tânia, vai nos elevar até a presença de Deus, nos abençoando, né? E colocando alguma consideração que assim vier ao coração dela, em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus, Pai querido, Senhor, nós agradecemos, Senhor, por esta palavra abençoada, Senhor. Que essa palavra venha tocar o coração dessa pessoa que está vendo esse vídeo ou vai ver este vídeo, Senhor. Sim, Deus amado, a Tua palavra é pura e verdadeira, Senhor. Sim, Pai, abençoa cada um, Senhor, que está vendo este vídeo ou vai ver este vídeo. Que essa pessoa venha sentir o toque, Senhor, da Tua presença, ó Pai. Sim, Deus amado, abençoa cada casal, ó Pai querido. Sim, Pai amado, aumenta o amor da sua esposa para o teu esposo, o teu esposo para a sua esposa. Aleluia, abençoa os teus filhos, Senhor, o seu lar, Senhor, o seu trabalho, Senhor. Faça, Senhor, presença, ó Pai, neste lar. Faça presença, Senhor, neste casal, nesse casamento, Pai. Sim, repreende toda a tristeza, toda a mágoa dessa mulher contra o marido contra a esposa, Senhor. Visita, Senhor, toda inveja, Pai, cai por terra em nome de Jesus. Toda raiz de amargura, todo espírito de adultério, Senhor, cai por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Todo espírito de inveja, contenda, Senhor. Sim, Pai, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a cada casal agora, Senhor, na tua autoridade que o Senhor deu para mim, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, não somente agora, mas para todo sempre. E a Igreja de Deus diz: Amém. Aquele que disse amém, aperte a mão de alguém e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fica na paz do Senhor.